Esta aula é de número 9. No artigo 7º, nós vamos ter o seguinte tema: intervenção do judiciário sobre a cláusula compromissória. Nós falamos sobre isso nas aulas passadas, começamos a falar sobre isso, melhor dizendo, porque ao longo do curso a gente vai crescendo em relação àquilo que vamos abordando nas aulas primordiais, né? Então a gente vai ampliando as questões, porque não podemos ampliar tudo de uma vez, porque senão bagunça tudo e a gente acaba não entendendo nada. Mas começamos a falar sobre a cláusula compromissória, que ela é uma cláusula que ela é inserida no contrato, e isso abre inúmeras possibilidades de trabalho para o árbitro, porque o árbitro ele pode fazer parcerias com muitas empresas que demandam de contratos, né, com as partes, ou seja, por exemplo, você vai na imobiliária, todos o negócio jurídico ali que demanda ali para alugar, por exemplo, uma casa, para vender, tem que ter o quê, pessoal? Contrato, tem que ter contrato. Você vai num comércio, o comerciante tem contrato com seus fornecedores, tem contrato com seus clientes, então isso acaba abrindo muitas e muitas possibilidades de trabalho, né? Tudo através da cláusula compromissória que prevê que se acontecer um litígio, vai ser solucionado com aquele árbitro ou com aquela câmara arbitral, tá certo? Então nós falamos sobre isso e vamos dar continuidade. E nesse artigo 7º a gente tem o que acontece, a intervenção do judiciário sobre a cláusula compromissória. Como que funciona isso? Vamos lá? Artigo 7º, vamos fazer a leitura da íntegra aqui da lei, né? No artigo 7º, tá? Aqui já é a lei. Lembrando sempre que a nossa proposta a proposta desse curso, melhor dizendo, é estudar artigo por artigo. Então esse é o 7º, vamos lá. Existindo cláusula compromissória, ou seja, aquele contrato existe uma cláusula compromissória. Se não existir, tudo bem. O artigo 7º não tem nada a ver com para responder nada de contrato. Mas se o contrato existir uma cláusula compromissória, é isso que o artigo 7º está falando, e havendo resistência quanto à instituição da arbitragem, olha que interessante, vai entendendo. As partes firmaram um contrato onde existe uma cláusula compromissória. Aí surgiu o conflito e uma das partes agora, ela se recusa, ela resiste em solucionar o litígio por arbitragem. Olha só o que acontece. Vamos lá. Poderá a parte interessada requerer a citação da outra parte para comparecer em juízo a fim de lavrar-se o compromisso designado o juiz audiência especial para tal fim. O que acontece? A parte que se sentiu prejudicada, ela então pode comparecer ao juízo, tá? Para exigir, em outras palavras, para exigir que a outra parte cumpra o compromisso que foi estabelecido naquele contrato antes da existência do litígio. Porque lembrando que a cláusula compromissória, ela é inserida no contrato, em um contrato que não há litígio, mas se houver, ela já prevê, vai ser solucionado com aquele árbitro ou com aquela câmara arbitral. A recusa de uma das partes pode ocasionar nesse procedimento. Qual é o procedimento? A parte que se sentiu prejudicada pode comparecer em juízo para acionar, né, o juiz para que a parte cumpra o compromisso arbitral. Isso aqui tem muita coisa para a gente entender. Então, o que acontece?
uma vez que foi estabelecido o contrato com cláusula compromissória, não tem como levar para a justiça comum para resolver um litígio se houver, tá? Isso aqui já é para esclarecer muito sobre como funciona a arbitragem. E para você, árbitro, futuro árbitro, né, entender que uma vez estabelecido, não há recusa. É lógico que há possibilidades de nulidade em alguns casos, como por exemplo, se o contrato que tem a cláusula compromissória foi feita com um menor de idade. Então aquela cláusula compromissória não tem validade nenhuma, porque uma das partes é menor de idade. Mas se as partes forem capazes, lembra do artigo 1º que estudamos, uma das primeiras aulas? Se as partes forem capazes e o litígio que haveria de vir e veio nesse exemplo é um direito patrimonial disponível, aquela cláusula compromissória ela já está valendo como um compromisso arbitral, tá? Lógico que tem a cláusula cheia e tem a cláusula vazia. Lembra dessa explicação também nas aulas anteriores? A cláusula cheia é aquela cláusula que já foi convencionada, inclusive as regras. Ou seja, já foi indicado qual é o árbitro que vai pegar esse litígio para ser solucionado no juízo arbitral, né? Já está indicando onde será dada a sentença, o prazo dela, ou seja, ela já está cheia, ela já está convencionada. Aí você tem que lembrar também das aulas anteriores que fala da convenção de arbitragem, que é o momento que as partes com o árbitro convencionam as regras. É cláusula cheia, tá? A vazia não, só indica que tem que ser solucionada na arbitragem, mas não diz quem é o árbitro, a câmara não diz nada, ela está vazia, tá? Essa cláusula vazia, ela tem alguns riscos, tá? Que a cheia não tem. A cheia não tem risco. Se tiver tudo certinho, as partes forem capazes, o litígio é direito patrimonial disponível, tá fechado, tá compromissado. Agora a vazia, como ela não indica, olha só o que pode acontecer. Não vou dar a resposta agora não, vamos lá. Olha só. Então, vamos continuar aqui. Existindo cláusula compromissória e havendo resistência quanto à instituição da arbitragem, poderá a parte interessada requerer a citação da outra parte para comparecer em juízo a fim de lavrar-se o compromisso designado o juiz de audiência especial para tal fim. Eu li um pouquinho rápido aqui porque a gente na verdade já leu, né? É só para não perder, como diz aí, o fio da meada, né? Vamos lá. Parágrafo 1º. O autor indicará com precisão o objeto da arbitragem, instruindo o pedido com o documento que contiver a cláusula compromissória. Então, trocando aqui de palavras, e é o mesmo significado, está lá o contrato, está lá dizendo qual é o objeto da arbitragem que foi ali estipulado a cláusula, instituído a cláusula arbitral, e ela então vai justificar, olha, está aqui o contrato, está aqui a cláusula compromissória, né? Está aqui no contrato, e o objeto da arbitragem é esse daqui agora. Então ela justificou perante juízo, tá bom? E aí o que acontece? Parágrafo 2º. Comparecendo as partes à audiência, o juiz tentará previamente a conciliação acerca do litígio. Olha só, isso tudo que nós estamos vendo é em juízo, tá? Por quê? Porque tem uma cláusula compromissória e uma das partes está se recusando a cumpri-la. Aí, para o árbitro que está ali naquela cláusula sendo indicado. E aí entra o juiz, agora eles estão em juízo para que possa valer essa cláusula. Vai vendo o que acontece agora. Não obtendo sucesso, então ele tenta uma conciliação, o juiz, acerca do litígio. Não obtendo sucesso, tentará o juiz conduzir as partes à celebração de comum acordo do compromisso arbitral. Ou seja, perceba que em juízo
Não é um processo comum como se dá entrada nos processos comuns. Não. O juiz aqui está agora tentando fazer um acordo entre as partes com base no compromisso arbitral, ou seja, não está desfeito o compromisso arbitral, ele está valendo. O procedimento aqui é com o compromisso arbitral. Por quê? Porque não pode ser nulo esse compromisso arbitral, não pode ser solucionado agora, mudar para a justiça comum. Não tem como. Então perceba que tudo que está sendo feito aqui é em relação ao compromisso arbitral. Então aí o juiz ele vai e faz isso. Depois, olha só. Parágrafo 3º. Não concordando as partes sobre os termos do compromisso, decidirá o juiz. O que ele vai decidir? As partes não concordaram. Decidirá o juiz o quê? Após ouvir o réu sobre o seu conteúdo, na própria audiência ou no prazo de 10 dias, respeitadas as disposições da cláusula compromissória. O que o juiz está respeitando aqui? Qual é a tramitação que está correndo aqui em juízo? Tudo em função do compromisso, do compromisso, melhor dizendo, não, da cláusula compromissória, que não deixa de ser também um compromisso arbitral, mas tem as suas características ali um pouquinho diferente, né? Bastante, digamos. Mas vamos lá. Então, respeitadas as disposições da cláusula compromissória e atendendo o disposto nos artigos 10 e 21, parágrafo 2º dessa lei, olha só, parágrafo 4º, se a cláusula compromissória nada dispuser sobre a nomeação de árbitros, caberá ao juiz, ouvidas as partes, estatuir a respeito, né? Então ele vai colocar isso em papel, né? Ele vai colocar por escrito, estatuir a respeito, podendo nomear árbitro único para a solução do litígio. Agora eu pergunto para você, fugiu da arbitragem? Conseguiu fugir da arbitragem? De modo algum. Ora, o juiz agora, ele está fazendo tudo dentro ainda da cláusula compromissória. Então, a gente está vendo tudo isso porque uma das partes se recusa a cumprir a cláusula compromissória. Só que aqui entra um detalhe que é muito importante. Deixa eu abrir aqui de novo, olha só. Se a cláusula compromissória nada dispuser sobre a nomeação de árbitros, qual é a cláusula compromissória que nada cita sobre nomeação, que não cita sobre qual câmara que vai resolver, o endereço dela, o horário da sentença, o prazo da sentença, melhor dizendo. Ou seja, nada tem ali naquela cláusula. Qual é essa cláusula? Cláusula vazia. Tá vendo aqui? Aqui responde agora aquele que eu deixei uma interrogação quando eu falei, olha, quando a cláusula é vazia, ela tem algumas coisas que pode ter consequências, né? E aí, diferente da cheia. Porque se tivesse a cláusula cheia aqui, ou seja, já estivesse convencionadas as regras, o juiz ia fazer o quê? Ia falar, vai ser solucionado lá naquele árbitro, que diz a cláusula compromissória. Mas aqui a cláusula está vazia. O que o juiz vai fazer nessa situação? Ele vai escolher um árbitro. Ele vai escolher uma câmara arbitral. E vai falar, olha, vai lá para aquele endereço. Diferente do seu, porque você deixou uma cláusula vazia. Por isso que o árbitro não pode deixar a cláusula ser vazia. Tem que ser cláusula cheia, cláusula compromissória cheia, tá? E aí, caberá ao juiz, ouvidas as partes, estatuir a respeito, podendo nomear árbitro único para a solução do litígio ou, né, a ausência do autor sem justo motivo, audiência designada para a lavratura do compromisso arbitral. Tá vendo que tudo tá sobre o compromisso arbitral, né? Importará
a extinção do processo sem julgamento de mérito. Olha só, parágrafo 6º. Não comparecendo o réu à audiência, caberá ao juiz, ouvido o autor, estatuir a respeito do conteúdo do compromisso. Não tem nada aqui nos trâmites da justiça comum, está tudo vinculado ao compromisso, nomeando árbitro único. Então ele vai nomear um árbitro. Isso, nesse exemplo, se a cláusula estiver vazia. Se ela estiver cheia, ok, já tem um árbitro ali designado naquela cláusula compromissória. Então não tem para onde correr, tá? E aí, por fim, a gente tem parágrafo 7º. A sentença que julgar procedente, o pedido valerá como compromisso arbitral. Olha só, então, tudo volta para o compromisso arbitral. Mas, Giovanni, então uma coisa é séria, né? É verdade, é o que a lei está determinando. Nós estamos vendo aqui a lei na íntegra. Então, veja, tem um compromisso arbitral, as partes são capazes, elas aceitaram o compromisso arbitral, não, perdão, a cláusula compromissória, é porque é bem parecido, né? Então a gente troca as palavras. Tem a cláusula compromissória no contrato? Olha, vai ter que seguir ali a cláusula compromissória. Ah, eu não quero. Acontece exatamente como nós acabamos de ver. Então veja que a cláusula compromissória tem os seus poderes, tem as suas obrigações, inclusive até na recusa de uma das partes, ela levada em juízo, ela permanece na essência do compromisso arbitral. Tá certo? Então, vamos para a nossa próxima aula.